Olá, viemos aqui para tratar do tema Transtornos Globais do Desenvolvimento, TGD, sendo que o tema principal é o autismo, dando enfoque principalmente na síndrome de Rett, de Asperger, e o transtorno desintegrativo da infância, também conhecido como síndrome de Ehlers, onde será apresentado por Maria Eduarda, Tarciana e por mim, Rosana. E para iniciar a temática, iremos definir o conceito de TGD. TGD são transtornos globais do desenvolvimento, ou seja, são distúrbios na interação sociais recíprocas que costumam manifestar-se nos primeiros 5 anos de vida. As principais características que ajudam na identificação do transtorno global do desenvolvimento são dificuldades de comunicação oral, nesse caso a criança passa a se comunicar por meio de gestos, dificuldades na coordenação motora, ecolalia, quando a criança repete o que a outra pessoa fala, preferência pela não socialização e brincadeiras solitárias, dificuldade para estabelecer contato visual, estereotipias, que é caracterizado pela repetição de movimentos, falta de concentração, mudança repentina de humor, como agressividade, comportamentos autoagressivos, excesso de raiva, particularmente em crianças mais jovens, aversão ao toque, problemas para começar uma conversa, hiperatividade, desatenção, impulsividade, entre outros aspectos. E hoje vamos trabalhar os 5 principais transtornos, que são o autismo, a síndrome de Rett, o transtorno ou síndrome de Asperger, o transtorno desintegrativo da infância, ou também conhecido como síndrome de Ehlers, o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação. E para dar início, vamos falar sobre o que é autismo. O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento que compromete a comunicação e a interação social da criança. O autista geralmente apresenta comportamentos repetitivos e restritivos. Ocorre em diferentes graus, dos quadros mais leves, sem comprometimentos da fala e da inteligência, até os quadros mais graves, com grandes comprometimentos da fala, das relações interpessoais e da autonomia pessoal. Os sintomas do autista costumam aparecer antes dos 3 anos de idade, mas é possível diagnosticar já no primeiro ano de vida. O transtorno do aspecto autista compreende um conjunto de comportamentos agrupados em comprometimento da comunicação social, dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos e, em alguns casos, ausência da fala. Dificuldade na interação social, dificuldade em fazer contato visual e inabilidade para interagir socialmente. Atividades restritivas e repetitivas, incidência de movimentos estereotipados e repetitivos e forma rígida de pensar. Já o transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, se caracteriza principalmente por prejuízo severo no desenvolvimento da interação social recíproca, ou de habilidades de comunicação verbal e não verbal, ou comportamentos, interesses e atividades estereotipados. E agora, Eduarda vai dar continuidade a um dos transtornos que está ligado ao autismo. Bom, gente, eu vou falar um pouco agora sobre a síndrome de Rett. Em um breve momento histórico, a síndrome de Rett foi identificada em 1996 por Andreas Rett, pediatra da Universidade de Viena, que fez um estudo em 31 meninas que desenvolveram um quadro de regressão mental caracterizado por deteriorização neuromotora. E o que é a síndrome de Rett? É uma anomalia genética que causa desordens de ordem neurológica atacando meramente crianças do sexo feminino. Ela compromete progressivamente as funções motoras, intelectual, assim como os distúrbios de comportamento e dependência. O que causa a síndrome de Rett?
A síndrome de Rett é causada por cerca de 200 mutações genéticas que ocorrem no cromossomo X, mais especificamente no gene MECP2, em aproximadamente 8 pontos específicos deste gene. As mutações genéticas que provocam a síndrome geralmente ocorrem de forma espontânea e aleatória, porque quando um dos cromossomos X é afetado, o outro ele compensa a mutação e proporciona a sobrevivência das mulheres, que geralmente são inférteis. Desta forma, mesmo sendo genética, a doença não costuma ser hereditária. Já em alguns casos raros, os meninos que nascem com a síndrome de Rett, infelizmente a doença leva ao aborto ou à morte precoce. Quais são as principais características da síndrome de Rett? A primeira, desenvolvimento de múltiplos déficits específicos após um período de funcionamento normal nos primeiros meses de vida. A desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, a perda das habilidades voluntárias das mãos adquiridas anteriormente, o desenvolvimento de movimentos estereotipados semelhantes a lavar ou torcer as mãos, o desinteresse social e o prejuízo da linguagem expressiva ou receptiva. E o que é importante para diagnosticar esse diferencial da síndrome de Rett? É preciso a gente observar a presença de crises convulsivas e a desaceleração do perímetro cefálico. A síndrome de Rett ela pode ser organizada em 4 etapas. No primeiro estágio, que é a estagnação precoce, ela ocorre de 6 a 18 meses de vida. Acontece a estagnação do desenvolvimento motor, a desaceleração do crescimento do perímetro cefálico e a tendência ao isolamento social. No segundo estágio, que ele é rapidamente destrutivo, ele ocorre de 1 a 3 anos de idade. Acontece a regressão psicomotora, o choro imotivado, a irritabilidade, a perda de fala adquirida, comportamento autista, os movimentos estereotipados das mãos, as irregularidades respiratórias e epilepsia. O terceiro estágio ele é conhecido como a fase pseudoestacionária, que ocorre de 4 a 10 anos. Nele vai acontecer uma melhora do contato social, a presença de ataxia e apraxia, espasticidade, escoliose, bruxismo, perda de fôlego, aerofagia e expulsão forçada de ar e saliva. Já no quarto e último estágio, que é a deteriorização motora tardia, que ela ocorre nos 10 anos de idade, acontece o desvio cognitivo grave, a lenta progressão de prejuízos motores e o uso de cadeira de rodas. O tratamento da síndrome de Rett ela ocorre por meio de uma equipe multidisciplinar, que ela é composta por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais e pedagogia. E eu gostaria de salientar que essa doença não há cura, mas todos esses suportes ajudam a controlar os sintomas e evitar complicações posteriores, dessa forma dando uma melhor qualidade de vida aos indivíduos. E agora eu passo a fala para a Tassiana. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre a síndrome de Asperger. Asperger ou Asperger. Tem pessoas que chamam de Asperger e pessoas que chamam de Asperger. Bom, em 1944, o pediatra austríaco chamado de Hans Asperger observou 4 crianças que tinham dificuldade na interação social. Embora sua inteligência parecesse ser normal, as crianças que foram observadas não tinham habilidades na comunicação não verbal e não conseguiam demonstrar empatia com seus colegas. Sua maneira de falar era desarticulada e continha excesso de formalidade. Até as observações de Asperger em 1981 não eram completamente conhecidas. Elas só passaram a ser conhecidas quando uma médica inglesa publicou uma série de estudos de casos de crianças apontando os sintomas semelhantes, às quais ela os chamou de síndrome de Asperger. Bom, e o que é a síndrome de Asperger? A síndrome de Asperger é uma desordem neurocomportamental que tem origem genética, onde o desenvolvimento do indivíduo ele é perturbado no que diz respeito a
suas habilidades de comunicação e convívio social e de comportamento. A síndrome de Asperger tem uma classificação do autismo leve. Para ser considerado um Asperger, a pessoa não pode ter deficiência intelectual associada, que traz aí prejuízos na vida dela, né? E também não pode ter atraso importante na fala. Não pode ter tido, na época da aquisição da fala, algum atraso importante, né? Mas ela apresenta outros sintomas do autismo, como o isolamento social, eles são um pouco retraídos, gostam de estar sozinhos, né, isolados, fala repetitiva, habilidade de comunicação não verbal na média ou abaixo da média, habilidade de comunicação verbal na média ou acima da média, e obsessões com temas únicos e específicos, né? Eles têm um hiperfoco em um determinado assunto, eles sabem muito sobre aquele determinado assunto. E também tem movimentos e modos desajeitados, né? O indivíduo com síndrome de Asperger, ele pode ter uma maneira embaraçosa ou própria de falar. E outro sintoma do Asperger é a incapacidade de compreender as ações, e palavras ou comportamentos de outras pessoas, né? Bom, e a causa da síndrome de Asperger é muito importante destacar que o conjunto de transtornos do autismo não são transtornos com uma única causa, né? Na maioria das vezes, a síndrome de Asperger é causada por uma combinação de fatores de riscos genéticos que podem interagir com fatores de riscos ambientais, né? E também é muito provável que muitos genes contribuem para que aconteça essa síndrome. E uma observação é que a síndrome de Asperger, ela não pode ter sido causada pela forma que uma pessoa foi apresentada, né? Não é causada por problemas emocionais. Como eu já falei, a síndrome de Asperger é um transtorno neurobiológico e não ocorre por consequências de problemas das experiências de vida da pessoa, né? Não ocorre pelo modo que a pessoa vive ou que foi criada pelos pais, né? Vou citar alguns pontos fortes e desafios de um Asperger. Alguns pontos fortes é que eles têm muita atenção aos detalhes, eles se pegam muito aos detalhes, né? E também, muitas vezes, eles são altamente qualificados em uma determinada área. Eles têm um hiperfoco em uma coisa que eles têm interesse. E a tendência para ser lógico e útil na tomada de decisões onde as emoções podem interferir, né? Também apresentam menor preocupação com os outros, com o que os outros pensam. Aí também são conhecidos por ter pensamentos independentes, né? Normalmente eles fazem um processo visual, pensando em imagens ou vídeo, e frequentemente muito verbal. Tem tendência em dar descrições detalhadas, o que pode ser útil para fornecer direções para pessoas que estão tipo perdidas, né? Eles se pegam aos detalhes, eles falam muito. E comunicação direta e também lealdade. São esses os pontos fortes do Asperger, né? E agora vou citar um pouco dos desafios que eles enfrentam, né? Dos desafios é o conjunto de habilidades diferentes, dificuldades em desenvolver motivação para estudar nas áreas que ele não tem interesse. Uma coisa que não interessa a eles, eles não dão determinada atenção, né? E dificuldade em perceber o estado emocional dos outros. Eles têm muita dificuldade em ter empatia, né? Em sentir empatia pelos outros, né? Entender as regras não escritas da interação social, mas podem aprender regras através de instruções diretas e narrativas, né? E tem dificuldades no processamento de modalidades que não são as suas favoritas, como auditiva e propriocepção. Dificuldades em analisar gramaticalmente e resumir informações,
problemas de interação sensorial, onde comentário pode ser registrado de forma irregular, distorcida e com dificuldade de triagem de um ruído de fundo, né? Tipo, eles têm aquele aspecto de falar coisa errada na hora errada, tipo assim, né? E generalização de habilidades e conceitos e também dificuldade em expressar a empatia para os outros. Bom, vou falar agora sobre o funcionamento executivo e a teoria da mente, né? Indivíduos com Asperger, eles podem enfrentar diversos desafios relacionados com sua capacidade de interpretar certos sinais sociais e habilidades, né? Podem apresentar dificuldades em processar grandes quantidades de informações e em relacionar-se com o próximo. Os dois termos essenciais relativos a esses desafios são o funcionamento executivo e a teoria da mente, né? No funcionamento executivo, eles incluem habilidades como organização e planejamento e podem se manifestar de várias maneiras diferentes, né? Tipo, alguns prestam atenção aos pequenos detalhes, mas não conseguem enxergar como esses detalhes se encaixam em um panorama maior. Outros têm dificuldade em manter sua atenção ou organizar seus pensamentos e ações. Outros têm dificuldade com um pensamento complexo que requer controle de mais de uma linha de pensamentos ou ao mesmo tempo, sabe? Eles não conseguem, alinhar os pensamentos de uma maneira rápida, lógica, né? E a teoria da mente é a incapacidade de compreender e de identificar pensamentos e intenções dos outros, né? Eles têm muita dificuldade em reconhecer e processar os sentimentos alheios, né? Que nesse caso são até chamados de cegueira da mente, né? As pessoas com síndrome de Asperger, elas não percebem que os comportamentos dos outros são ou não são intencionais, né? Por esse motivo, elas são taxadas como indivíduos que não possuem empatia, que não sentem empatia pelo próximo. Como diagnosticar a síndrome de Asperger? Bom, segundo o manual para a síndrome de Asperger, atualmente não existe nenhum teste médico para a comprovação da síndrome, né? Os sinais que indicam sua existência podem variar bastante de uma pessoa para a outra, ou seja, né? O que um paciente demonstra pode ser diferente da manifestação apresentada pelo outro. Porém, a observação é sempre o primeiro passo na busca pela comprovação do transtorno, né? As crianças, desde muito novas, elas tendem a apresentar alguns traços que levam a suspeita que necessitam de um acompanhamento. Uma das maneiras mais recorrentes é o diagnóstico por meio de testes neuropsicológicos. Terapeutas costumam propor tarefas capazes de demonstrar a existência de alguns traços e características da síndrome de Asperger. Mas, para esse diagnóstico também, existe muita dificuldade, porque a síndrome de Asperger, geralmente as crianças são capazes de se desenvolver muito bem nas suas atividades do dia a dia, né? Ou algumas podem apresentar apenas alguns comportamentos diferentes. Então, o melhor passo, a melhor dica é sempre a observação. Um pouco sobre a diferença entre a síndrome de Asperger e o autismo de alta funcionalidade. Bom, a síndrome de Asperger, ela não existe mais nos manuais de diagnósticos, né? Bom, no Manual Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é usado para fazer o diagnóstico dos médicos, né? Ou seja, os médicos eles se baseiam nele para fazer os seus diagnósticos. E também na nova versão do CID-11. O que é o CID-11? CID-11 é o Código Internacional da Doença. Toda doença, ela tem um número, tem um código para ser universal, ser internacional.
E nesses manuais, a síndrome de Asperger, ela não existe mais. Agora está tudo incluído dentro do transtorno do espectro autista. Mas a síndrome de Asperger, ela ainda é conhecida, esse termo ainda é usado. Então, agora vou falar um pouco sobre a diferença entre os dois, né? A síndrome de Asperger, ela apresenta um atraso leve na comunicação social. E no autismo de alta funcionalidade, não tem interação social. As crianças, elas ignoram quando são chamadas, né? O Asperger, ele responde, interage, mas da maneira deles, né? Eles têm uma linguagem meio rebuscada de falar. Apresentam dificuldade na interpretação de sinais sociais e não tem atraso no QI. Já o autismo de alta funcionalidade, ele apresenta interesse restrito, mas pode ter mais dificuldade cognitiva e podem apresentar atraso de QI. O Asperger, ele apresenta inteligência na média e também demora a apresentar sintomas do espectro autista e podem apresentar atrasos motores leves, né? Já o autismo de alta funcionalidade, ele costuma apresentar atraso escolar, pode apresentar inteligência abaixo da média e os sintomas são muito mais aparentes e também eles podem ter um maior atraso na coordenação motora fina e grossa, né? E a principal diferença entre os dois é que o autismo de alta funcionalidade, ele requer um atraso no desenvolvimento da linguagem na primeira infância. E a síndrome de Asperger, ele não apresenta nenhum atraso significativo no desenvolvimento da linguagem. Vamos falar sobre o tratamento e as intervenções para a síndrome de Asperger. Não existe para a síndrome de Asperger a cura, né? Não existe cura para o transtorno do espectro autista, mas é possível tratamento que minimiza os seus sintomas e dá qualidade de vida a seus portadores, né? Mas para que esse tratamento funcione, é necessário que seja feito desde a primeira infância, desde o primeiro momento que a criança é diagnosticada como Asperger, né? E as opções de tratamento incluem o treinamento e educação dos pais, treinamento das habilidades sociais e fonoaudiologia, terapia comportamental cognitiva, análise comportamental aplicada, que é a ABA, integração sensorial e terapia ocupacional e a medicação. Bom, no treinamento e educação dos pais, pode ser especialmente benéfico para o progresso das crianças. Se eles estiverem plenamente conscientes e exercerem e enxergarem os pontos fortes e os principais déficits dos seus filhos, né? Eles serão capazes de ajudar muito nesse progresso das crianças, né? E o treinamento das habilidades sociais e fonoaudiologia inclui habilidades de treinamento e terapia, né? Os terapeutas, muitas das vezes ensinam habilidades sociais, utilizam técnicas visuais, como histórias, e exercícios que envolvam diversas situações sociais. Já na fonoaudiologia, também pode ajudar as crianças a se comunicarem melhor, a interagirem melhor com o público, né? Na terapia comportamental cognitiva, a prática ajuda o paciente a regular suas emoções e falar sobre elas. O psicólogo, ele encoraja o Asperger a mudar seus pensamentos e a reduzir suas angústias, né? A melhorar o seu comportamento no meio social. E a análise comportamental aplicada, ela é usada para ensinar a comunicação, brincadeiras, habilidades sociais e habilidades acadêmicas e cuidados pessoais e com o outro, né? E a terapia ocupacional complementa e auxilia a estabelecer os sentidos, melhora a coordenação motora, estimula movimentos externos da criança,
quando a criança tem melhor controle de seus sentidos e elas são capazes de controlar seus movimentos e suas emoções. E a medicação, nenhum medicamento trata em específico a síndrome de Asperger. Algumas crianças com Asperger, elas apresentam sintomas que podem ser controlados com medicação, apenas controlados, né? Tipo, tem algumas crianças que apresentam depressão, ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade. Embora os sintomas da síndrome de Asperger só possa ser melhorado através de tratamentos e intervenções no dia a dia, não é isso? Asperger e a sala de aula. Segundo o manual da síndrome de Asperger, a Lei para a Educação de Indivíduos com Deficiência, a IDEA, determina que cada estado deve oferecer uma educação gratuita e apropriada que atenda às necessidades individuais e específicas de uma criança com deficiência. A IDEA especifica que as crianças com várias deficiências, inclusive o autismo, têm direito aos serviços de intervenção precoce e educação especial. Essa lei estabelecida tem um papel importante para os pais, onde eles têm o direito a ser tratados como parceiros, né, de igual para igual no âmbito escolar do seu filho. Eles também podem decidir sobre um plano educacional para o seu filho, suas necessidades individuais. Isso significa que ele deve ser um participante ativo na vida escolar do filho, e isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. É válido lembrar que cada criança tem um conjunto único de habilidades e desafios. Uma vez que cada criança é diferente, os pais e educadores, eles precisam trabalhar de forma colaborativa para encontrar um ponto forte da criança e permitir que ela tenha uma experiência positiva e bem-sucedida durante sua vida estudantil, né? E também é válido lembrar que na sala de aula, o aluno com Asperger, ele terá que enfrentar muitos desafios junto com seus educadores, né? E pensando assim, a Organização de Pesquisa para o Autismo oferece um plano de 6 etapas que ajudarão as crianças a passar por isso de maneira mais colaborativa, né? Que ajudarão ele na sua vida estudantil. A primeira etapa é o Eduque-se. Quer dizer que aprender sobre a síndrome de Asperger e as características específicas de cada um ajudará bastante no dia a dia da sala, né? Algumas dicas que podem ajudar o educador operar em tempo Asperger. Significa que ele tem que fazer a metade da atividade durante um dobro de tempo. Administrar o ambiente, evitar mudanças bruscas nos cronogramas, sempre manter aquela rotina, né? Criar uma agenda equilibrada, fazer um cronograma visual que inclua atividades diárias para os estudantes com síndrome de Asperger, simplificar a linguagem, manter uma linguagem simples e concisa, falar de ritmo lento, ser claro e específico, administrar a mudança de planos. Nesse caso, ele terá que certificar-se se o aluno ele entende que as atividades planejadas podem ser alteradas ou remarcadas. É bom ter planos substitutos e compartilhar com a criança, né? E ser generoso com os elogios. Mostre sempre os pontos positivos da criança, seus acertos, e seja específico para garantir que o aluno saiba que você está elogiando ele. Esses são os pontos da primeira etapa. A segunda etapa entenda os pais, né? Os pais são a primeira fonte de informação sobre a criança. Fornecem informações e têm informações valiosas sobre o dia a dia dos seus filhos, que isso ajuda muito durante a vida escolar da criança, né? A etapa 3 prepare a sala de aula. Tipo manipular objetos, tornar a sala mais agradável, confortável para as crianças. Isso é uma ótima opção para ajudar na adaptação da criança com síndrome de Asperger, né? A etapa 4, ela é educar os colegas e ter metas sociais para com eles, né?
Como as crianças com síndrome de Asperger apresentam déficits sociais, isso dificulta muito na hora de fazer amizades, né? As características da síndrome de Asperger, elas podem induzir os colegas a observar uma criança com transtorno como uma criança estranha, diferente, né? Podendo gerar alguns conflitos junto com eles, né? E o educador, ele pode criar um círculo de amigos para auxiliar a convivência com o aluno com síndrome de Asperger. A etapa 5 é a colaborar com o desenvolvimento de programas educativos. E a etapa 6 é administrar desafios e comportamentos, né? Os comportamentos como isolamento, desânimo, raiva, estresse, nesses momentos é importante buscar a ajuda de profissionais, né? Podem ajudar os treinadores da ABA. Ele pode ajudar seu filho a evitar excessos de raiva, a ter colapsos, a alterar o ambiente para reduzir o estresse que está causando isso no seu filho. Ajuda seus filhos a expressar seus desejos ou sentimentos de uma forma mais adaptável. Isso auxilia muito no convívio da criança na sala de aula com seus colegas, né? E, bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre a síndrome de Asperger e é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigada. Theodor Heller foi um dos primeiros profissionais a chamar atenção sobre a importância da cooperação do educador com o médico. Ele é mais conhecido na atualidade por ter publicado, por volta de 1907, os primeiros casos do que chamamos hoje de transtorno desintegrativo da infância, que consiste em um quadro clínico de autismo grave, que se desenvolve depois de 3 anos de idade e que foi precedido por um período de desenvolvimento típico. A literatura médica chama esse fenótipo de autismo, hoje como síndrome de Ehlers. O mesmo analisou 6 casos de crianças que tinham um desenvolvimento normal e começaram a regredir. Ele notou que as crianças perderam a sua interação, seu controle intestinal, sua vontade de brincar e de interagir. Geralmente, atinge as crianças com faixa etária superior aos 2 anos de idade e sempre inferior aos 10 anos de idade. E o que significa essa síndrome de Ehlers ou transtorno desintegrativo da infância? É uma regressão pronunciada em múltiplas áreas do funcionamento. Após um desenvolvimento normal, constituído de comunicação verbal e não verbal, relacionamentos sociais, jogos e comportamento adaptativo apropriado para a idade, as perdas clinicamente significativas das habilidades já adquiridas, em pelo menos 2 áreas: linguagem expressiva ou receptiva, habilidades sociais ou comportamento adaptativo, controle intestinal ou vesical, jogos ou habilidades motoras. Apresenta déficits sociais e comunicativos e aspectos comportamentais geralmente observados no autismo. A síndrome de Ehlers, ou um transtorno desintegrativo da infância, se desenvolve normalmente até os 2 anos de idade. É bem mais raro que o autismo e ocorre predominantemente em homens. Tem uma regressão em múltiplas áreas do funcionamento após um período de pelo menos 2 anos. A criança perde habilidades já adquiridas, acarretando prejuízo no funcionamento social, comunicativo e comportamental. No início, pode se apresentar irritado, ansioso, imperativo e, em seguida, perda da linguagem expressiva. De maneira geral, pode causar deficiência mental. As crianças com essa síndrome podem apresentar os seguintes comportamentos: perder a vontade de brincar, perder o interesse por atividades interessantes, evitar ficar perto de outras pessoas, evitar o contato visual, não aceitar abraços ou beijos, não conseguir completar frases, não entender o que os outros estão falando, não conseguir andar, não comer mais sozinhas, fazer movimentos repetitivos, perder a capacidade de demonstrar afeto, buscar o isolamento.
O tratamento para a síndrome de Ehlers ou transtorno desintegrativo da infância, infelizmente, ainda não existe. Ou seja, não tem cura para essa doença. Contudo, o tratamento é feito com remédios que ajudam a diminuir efeitos secundários, como o distúrbio do sono. Além disso, é importante complementar o tratamento com terapias para a ressocialização da criança, além de fisioterapia, por todas as razões que mencionamos antes.